Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente pegou aqui um material bem interessante para discutir. É a transcrição de um vídeo lá do YouTube, sabe? Do canal Descomplicando a Teologia. E o tema é denso. Uma igreja não conivente com a mentira. Focado naquela história, né, de Ananias e Safira, lá em Atos. Exatamente. Vamos, assim, dar uma olhada em como essa fonte analisa a mentira na perspectiva cristã. Tipo, de onde ela viria, segundo a Bíblia, né? Quais as consequências e por que a verdade é tão central para a fé que eles descrevem. A base mesmo é Atos capítulo 5, ali do 1 ao 11. Certo, vamos lá então. A história começa com esse casal, Ananias e Safira, lá na igreja primitiva, e eles decidem, por algum motivo, enganar os apóstolos sobre uma grana, uma doação. Isso. E a fonte já entra de cara na questão da origem espiritual da mentira. Conecta direto com Satanás, que João chama de pai da mentira, né? É verdade. Tanto que Pedro pergunta pro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Tá lá em Atos. Bem direto. Pois é, mas tem um ponto que a fonte frisa bastante, sabe? Que Satanás teria, assim, sugerido, plantado a ideia, mas não forçou ninguém. Ah, então a responsabilidade final. Totalmente deles. A escolha, a ação de mentir mesmo, foi humana, de Ananias e da Safira. Agiram por conta própria. A fonte até especula, né? Talvez buscando reconhecimento, status, como outros que doavam de verdade, tipo Barnabé, que é citado, mas a intenção deles era outra, era torta. Entendi. Eles venderam um terreno, mas entregaram só uma parte do dinheiro, falando que era tudo, e a consequência que está descrita lá em Atos é, nossa, chocante. Morte na hora para os dois, depois que Pedro confronta eles. Pra gente hoje isso soa muito pesado, né? Como que a fonte interpreta isso? Essa reação tão drástica logo no começo da igreja? Olha, a interpretação que a fonte traz é que foi um tipo de julgamento divino, mas com um propósito claro, didático, sabe? Para estabelecer logo de cara a seriedade do pecado e a necessidade de temor, de reverência ali na comunidade que estava nascendo. E a questão de mentir pro Espírito Santo? Exato. Foi colocado no mesmo nível de mentir para Deus, o que, aliás, a fonte usa para reforçar a ideia da divindade do Espírito Santo. E o resultado, segundo o texto, foi isso: grande temor em todo o mundo. Entendi. Então a lição que a fonte tira é bem taxativa. Para a fé cristã ali descrita, mentira é pecado. Ponto final. Sem meio termo, sem mentirinha pro bem, né? A fonte até fala da velha natureza que mente contra a nova natureza em Cristo que busca a verdade. Exato. Mas aí surge aquela questão, né? Que a fonte também não ignora. E aquelas outras histórias na Bíblia, tipo Raabe escondendo os espias, ou as parteiras no Egito. Elas mentiram, mas parece que deu tudo certo para elas. O vídeo fala disso. Sim. Como é que a fonte lida com essa aparente contradição? Bom, a explicação que eles dão é que Deus não teria abençoado a mentira em si, nem a de Raabe, nem a das parteiras, Sifrá e Poá. O que Deus teria honrado, segundo essa leitura, foi a fé delas, a ação corajosa de proteger o povo de Deus. Os espias, os bebês hebreus, Ah, entendi a distinção. isso, a ação de proteger foi reconhecida, apesar da ferramenta usada ter sido a mentira. Que a fonte insiste, não seria o plano ideal de Deus, entende? A mentira em si não viria dele. Faz sentido essa separação que a fonte propõe. A ação corajosa separada do meio inadequado. Então, o recado central que a fonte quer passar é essa necessidade de vigilância, né? E escolher a verdade, mesmo que seja difícil. Citam até Paulo falando para vestir a armadura de Deus contra as astutas ciladas as táticas do diabo. Em resumo, é isso. A análise da fonte reforça que, para essa vida cristã, a integridade é inegociável. Ananias e Safira viram um exemplo forte, né? De que, nessa visão, Deus vê o coração, não dá para enganar. E a busca pela santidade passaria obrigatoriamente por rejeitar toda forma de engano, de falsidade. E fica uma coisa para pensar no final, que a própria fonte levanta. Se a verdade é tão crucial assim, como que a gente equilibra isso? Esse compromisso radical com a verdade, mas com a sabedoria na hora de falar. Porque a fonte mesmo diz que até a verdade dita sem sabedoria pode machucar, né?
como cultivar essa honestidade profunda e, ao mesmo tempo, ter o tato, a sensibilidade para saber como e quando falar. Fica aí a reflexão, né?